Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre e hoje estamos aqui para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula é para o 7º ano, vamos iniciar então. Então hoje em nossa aula a gente vai ver expressões envolvendo adição e subtração de números racionais. Então vamos iniciar aqui. O que são expressões numéricas, né? Antes vamos aqui definir o conceito que a gente vai usar. São sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Para encontrar sempre o mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem em que as operações são feitas. Então, para eu priorizar essas ordens, eu uso alguns símbolos que talvez você já viu no 6º ano, que é o símbolo de parênteses, colchetes e chaves. Caso você não lembre, ó, isso aqui é o símbolozinho de parênteses, esse símbolo é o de colchete, e este símbolo é o de chaves, certo? A gente vai usar esses símbolos para separar as operações numa mesma expressão numérica, né? E a gente tem que respeitar uma ordem de resolução. Então vamos lá. Quando a gente vai resolver uma expressão numérica que tenha parênteses, colchetes e chaves, primeiro a gente prioriza tudo que está dentro do parênteses, até eliminá-lo. Depois a gente tem como prioridade os colchetes. Resolve tudo que está dentro do colchete e depois elimina. E por último a gente resolve o que fica dentro das chaves. E aí em seguida a gente conclui, a nossa expressão numérica. Então não se esqueça, só para a gente relembrar da última aula, a operação de adição é fechada nos racionais. Então sempre que a gente for resolver essas expressões, sempre temos que obter como resposta números racionais. Então vamos iniciar aqui. Vamos fazer o primeiro exemplo. Resolva a expressão 2/3 mais, abre colchete, 2 mais, abre parênteses, 1/2 menos 3/4, fecha parênteses, menos 5/4, fecha colchete. Essa expressão todinha aí, ela representa um número racional. Para eu saber qual é esse número, eu tenho que resolver. Só que aí eu tenho que fazer, respeitando as ordens de resolução. Primeiro parênteses, depois colchete e, se tivesse, por último chaves. Só que aí não tem, Então vamos lá. Primeiro você vai olhar para o que está dentro do parênteses. E só repete o resto, não se preocupa com o resto, só repete. Então dentro do parênteses eu tenho uma subtração, 1/2 menos 3/4. Então vamos fazer primeiro esta subtração, certo? E depois a gente elimina os parênteses. Então vamos lá, quanto que dá 1/2 menos 3/4? Na última aula a gente já viu como a gente faz essas operações, Primeiro a gente tira o MMC dos denominadores, já que eles são diferentes, e aí você já sabe, MMC de 2 e 4 é 4. E aí faz aquele processozinho, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido para 2 é 2, 2 vezes 1, 2, menos 4 dividido para 4 dá 1, 1 vezes 3, 3. Então 2 menos 3 é menos 1 e repete o denominador, menos 1/4. Então aqui dentro do parênteses eu vou substituir por menos 1/4. Então eu vou reescrever a minha expressão. Olha como vai ficar. 2/3 mais, abre colchete, 2 mais, abre parênteses, menos 1/4, que é o resultado da última operação, menos 5/4, fecha colchete. Então agora eu posso eliminar os parênteses. Então fica, ó, 2/3 mais, abre colchete, 2 menos 1/4, menos 5/4. Repare que aqui eu fiz um joguinho de sinal, ó. Mais vezes menos dá menos. Eu fiz isso para poder eliminar efetivamente os parênteses. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver o que está dentro dos colchetes, ok? Nosso foco agora é o que está dentro do colchete. Então nós temos, dentro dos colchetes, 2 menos 1/4, menos 5/4. Debaixo do 2, não aparece, mas você sabe quem está aí, É o invisível número 1. Ele funciona aí como denominador do numerador 2. Então aqui é o número 1. Então para eu fazer essa operação aqui, eu vou tirar o MMC de 1, 4 e 4. Qual é o MMC de 1 e 4? É o próprio 4, Então vamos aqui. Coloca a nossa barrinha e faz o processozinho. 4 dividido para 1 dá 4. 4 vezes 2, 8. Menos 4
4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 5, 5. E por fim, eu opero aqui em cima, ó. 8 menos 1 menos 5 e repito 4. 8 menos 1 dá 7. 7 menos 5 dá 2. Então, 2 sobre 4. Simplificando, dá 1 sobre 2. Então, dentro do cochete, dá 1 sobre 2. Então, vou reescrever minha expressão. Olha como vai ficar. 2/3 mais 1 sobre 2. Você está reparando aqui, a cada passo que eu faço, a minha expressão vai ficando menor, até que ela chega no número e finaliza. Então, por último, eu tenho 2/3 mais 1 sobre 2. Aqui eu posso eliminar tranquilamente o cochete e eu fico com a adição 2/3 mais 1 sobre 2. Agora é só concluir, né, essa soma de frações aí. Então vamos lá, 2/3 mais 1 sobre 2. Infelizmente os denominadores não são iguais, então eu tenho que tirar o MMC de 3 e 2, que dá, adivinha? 6, né? Então 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. E por fim, soma aqui em cima. 4 mais 3 dá 7 e repito o denominador. Portanto, 2/3 mais 1 sobre 2 é igual a 7/6, ok? Então, finalmente, nossa expressão está resolvida. Aquela expressão todinha lá que a gente viu, que tinha cochete, parênteses, ela representa a fração 7/6, ou seja, o número racional 7/6. Repare que eu tinha várias operações ali com números racionais, mas não adianta, o resultado vai ser um número racional, porque as operações de adição e subtração são fechadas nos racionais, certo? Então vamos aqui para mais um exemplo. Agora eu vou trabalhar com uma expressão numérica que não trabalha com frações, mas com números, né, decimais, com vírgula, decimais finitos. Então eu tenho, abre chaves, 0,4 mais, abre colchete, 2,3 menos, abre parênteses, 1,2 menos 0,5, fecha parênteses, mais 5,5, fecha colchete, fecha chaves. Então, a primeira coisa que você deve focar é para o que está dentro dos parênteses, ok? Esquece o resto, só repete. Então, vamos lá. Resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses é a subtração 1,2 menos 0,5. Então vamos lá, quanto que dá 1,2 menos 0,5? Né, você pode armar a continha aí e fazer. Dá 0,7. Então eu vou reescrever a minha expressão. Olha como vai ficar. Abre chaves, 0,4 mais, abre colchete, 2,3 menos, abre parênteses, 0,7, fecha parênteses, mais 5,5, fecha colchete, fecha chaves. Então aqui, ó, eu tenho que fazer um joguinho, ó. O 0,7 é positivo, né? Então, mais vezes menos dá menos. Aí eu elimino de vez o meu parênteses, ok? Então, olha como fica, ó. 0,4, abre chaves, 0,4 mais, abre colchete, 2,3, menos 0,7, mais 5,5, fecha colchete, fecha chaves. Então, agora eu vou olhar, eu vou focar para o que está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes, eu tenho 2,3 menos 0,7 mais 5,5, certo? 2,3 menos 0,7 dá 1,6. 1,6 mais 5,5 dá 7,1. Então, dentro dos colchetes, o resultado da minha operação é 7,1. Então, vamos reescrever a minha expressão novamente. Então, olha, fica abre chaves 0,4 mais abre colchete 7,1, fecha colchete, fecha chaves. Então, eu posso eliminar os colchetes já. Então, fica 0,4 mais 7,1 dentro das chaves. Então, dentro das chaves, eu só vou somar 0,4 com 7,1, que dá 7,5. E, por fim, agora, né, eu tenho aí um número racional envolvido por chaves. Eu posso eliminar agora chaves e obter 7,5. Então, toda aquela expressão lá dá 7,5. É o valor, é o resultado da nossa expressão numérica. Portanto, né, o resultado dela é 7,5, como eu já falei. Aqui é muito importante que a gente compreenda que todas aquelas regrinhas de jogo de sinal
que a gente aprende para os inteiros, isso também vale para os racionais. Até porque também a gente já viu nas últimas aulas que todo número inteiro ele é racional. Então, na verdade, os inteiros eles herdam tudo que são dos racionais. Então, aquelas regrinhas que você aprende com o jogo de sinal, elas também vão valer para números racionais, ok? Então, por exemplo, 0,8 menos 1. Vamos lá, como é que você faz? Você observa, são sinais diferentes, né? Então eu faço 1 menos 0,8, que dá 0,2. E aí depois eu capto o sinal do maior sem sinal, que é o 1. Então dá menos 0,2. Segundo exemplo, menos 2,5 com menos 0,5. Eu tenho aí, ó, sinais, eu tenho uma adição com sinais iguais. O que eu faço? Somo e conservo o sinal. A mesma coisa que você aprendeu nos números inteiros. Então 2,5 mais 0,5 dá 3, repete o sinal. Terceiro exemplo, 3,2 mais 0,75. Eu tenho sinais iguais, somo e conservo. Mesma coisa nos números inteiros. E por último, 0,7 mais 2,3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então eu ilustrei para você esses exemplos só para você aí ter em mente que aquelas propriedades que você aprendeu lá, envolvendo adição e subtração, jogo de sinal, elas também vão valer aqui e você pode usá-las tranquilamente, ok? Então agora é com você. Qual o valor da expressão 2/3 menos abre chaves 4/5 mais abre colchete 5/2 menos abre parênteses 2 mais 1/4, fecha parênteses, fecha colchete, mais 1/2, fecha chaves. Bom, quero que você resolva essa expressão aí no seu caderno e o resultado, para você ter certeza, é menos 53/60, certinho? E por hoje encerramos por aqui. Resolvemos expressões numéricas que trabalham a adição e a subtração com números racionais. Não esqueça da ordem de resolução. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. Então essa foi a nossa aula, depois compareça lá na plataforma da Secretaria, assista novamente essa aula, refaça os exercícios e tente também resolver o exercício que foi proposto para você. Até a próxima, bons estudos e fiquem com Deus.